pessoal, Pai Jesus, tudo bem com vocês? Salve Maria. Prazer estar com vocês para dar continuidade nessa formação, do terceiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, onde vamos abordar, escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, a escolha da verdadeira devoção, E vamos abordar, o terceiro capítulo vai ser em torno disso, dessa escolha da verdadeira. Porque se existe a verdadeira, porque se nós temos que escolher a verdadeira, é porque existe uma falsa, na qual nós vamos abordar daqui a pouco, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel, sou casado com a Jéssica, vamos fazer 2 anos de casado, dia 13 de maio. Temos uma filha que vai fazer 1 ano amanhã. A Agatha faz 1 ano amanhã. A Agatha Maria, dia 30 de março. Faz 1 aninho, para a glória de Deus. E enfim, é isso. Já me apresentei. Pertenço à paróquia Santa Maria Madalena, no Ouro Fino. Há uma comunidade chamada Sagrado Coração de Jesus, que é ligada a essa matriz no Ouro Fino, que é a Santa Maria Madalena, como eu disse, e participo no grupo de oração Raiz de Davi, Enfim, já me apresentei. Então, voltando lá para onde eu já dei um início, Hoje o terceiro tema, o terceiro capítulo, escolha da verdadeira devoção. Mas antes, vocês já tiveram conhecimento do primeiro capítulo, onde a coluna central do primeiro capítulo é a necessidade da devoção à Santíssima Virgem, E essa necessidade, ela é em direção à salvação do homem. Ela é necessária por causa da salvação do homem. Resumindo assim, Lógico que vocês acompanharam com mais profundidade, foi mais detalhado. Só estou fazendo uma pequena recordação. O segundo capítulo, verdades fundamentais da consagração, da devoção, onde gira em torno que o fim último dessa devoção é Jesus Cristo. Então, o primeiro capítulo gira em torno ela é necessária para a salvação do homem, e o segundo capítulo aborda que o fim último dela é Jesus. Enfim, resumindo. E hoje nós iremos abordar, como eu já dei no início, na minha apresentação, a escolha da verdadeira devoção. São Luís Maria de Montfort, ele no capítulo 3, que vai da parágrafo 90 até o parágrafo 119, Até o parágrafo 119, isso mesmo. Então, o capítulo 3 gira em torno desses capítulos, do capítulo 90 ao capítulo 119. E nos primeiros capítulos, São Luís Maria de Montfort, ele cita primeiro 7 falsas devoções, Como esse capítulo é sobre a escolha da verdadeira devoção, existe a escolha também das falsas devoções, que aparentam ser devoções, mas a verdade não são, já está falando, não são verdadeiras. E ele gira em torno de 7, que são os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas e os devotos interesseiros. Então são 7, E depois ele aborda mais para frente as 5 qualidades da verdadeira devoção, na qual ela é interior, terna, santa, ela é constante e também desinteressada. Então, nesse terceiro capítulo, ele aborda 7 falsas devoções, e depois ele aborda 5
qualidades da verdadeira devoção, né? Então vamos iniciar com as falsas, né? Onde ele vai dizer os devotos críticos. Quem são esses devotos críticos? Os devotos críticos geralmente são aquelas pessoas que já adquiriram um grau de conhecimento dentro da igreja. Adquiriram um grau de conhecimento. E quando elas olham, estou dando um exemplo simples, né? Como vai dizer São Luís, quando essa pessoa que adquire um grande conhecimento assim, doutrinal, que isso não é ruim, isso é bom, mas isso pode também dentro de uma alma, dificultar ela a ter um entendimento sobre essa espiritualidade da devoção. Quando ela vê alguém ajoelhar diante de uma imagem, ela olha como exagero, ela não precisa de tudo isso. Ele até fala que Maria é importante. Não, Maria tem a sua figura importante. Maria tem o seu espaço importante na salvação do homem, né? Mas sem exageros, né? Então ali a pessoa tem um grau de conhecimento, mas ela tem uma dificuldade interior, falta ali uma simplicidade na alma de compreender essa espiritualidade. Pode ser que às vezes o conhecimento deixou ela arrogante, orgulhosa, e falta sensibilidade para ela entender essa espiritualidade, né? Então esses são os devotos críticos. Ele fica criticando a devoção, ele critica o comportamento da pessoa que tem aquela devoção interior verdadeira, né, que acaba gerando um comportamento externo. Então ele acha que é exagero, né? Enfim, né? Esses são os devotos críticos, né? Resumidamente, né? Pulando para a segunda falsa devoção, os devotos escrupulosos. O que são os devotos escrupulosos? São aqueles que, com medo de ofender a Jesus Cristo, falam muito ralo de Maria. Se voltam de uma forma muito artificial, com medo de ofender a Jesus, né? Mas quem age assim ainda não compreendeu. Não tem como. Não tem como. Quando você se volta para Maria, você se volta para Jesus. Quando você inclina para Nossa Senhora, você não ofende a Jesus. A sua fé não deixa de ser cristológica. Não deixa de ser cristológica. Pelo contrário, você vai mais para Jesus, né? Então, a segunda falsa devoção é isso. Até um exemplo que eu gosto muito de usar, né? Pode ser que às vezes no princípio a pessoa entre num conflito. Será que não está, né? Mas eu tenho alguns exemplos, assim, eu gosto muito do exemplo de São João Paulo II. Ele, quando estava trabalhando, na época da Segunda Guerra Mundial, ele estava trabalhando, ele era jovem, não era sacerdote ainda, né? E ele estava trabalhando numa pedraria, né? E dentro dele ele tinha um amor profundo por Nossa Senhora. Ele tinha um amor muito grande por ela. Mas dentro dele havia um conflito. Nossa, mas eu acho que eu amo muito Nossa Senhora, eu estou deixando Jesus de lado. São João Paulo II, em vida, entrou nessa paranoia. Não. Minha fé está sendo de ser findada em Cristo. Eu estou muito para Nossa Senhora e estou deixando Cristo de lado. Não está sendo uma fé cristológica. Era o pensamento que estava em São João Paulo II. Até que um amigo, né, apresenta para ele o livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E ele começa a ler, começa a entender. Ele começa a entender que não há, que a luz que vem de Nossa Senhora é uma luz que vem de Deus, que não ofusca o poder da glória de Deus. Um exemplo muito prático, né, que eu gosto muito de usar, a luz da lua. Uma lua cheia no céu estrelado é muito bonito, mas não, a lua não tem luz própria.
A luz vem do sol. E então a luz da lua é a luz do sol que reflete nela e vem de forma branda para nós. E no outro dia o sol não perde a força. O sol vem, foi um dia limpo, o sol vem que vem, né? E não é porque o sol doa um pouco de luz para a lua que ele perde a força. É a mesma coisa Deus com Nossa Senhora. Maria faz chegar até nós a luz de Deus, a luz poderosa de forma suave, de forma branda, né? Porque o sol, se você se deparar com o sol ao meio-dia, olhar para ele, arde o olho, você não consegue a olho nu ficar olhando para o sol. Mas a lua, ela cheia, brilhante, você consegue. Então a Virgem Maria é a luz, ela traz a luz de Deus de forma branda, sem ofuscar a luz do sol. Jesus que é o sol da justiça. Agora os devotos escrupulosos têm dificuldade. Eles têm esse receio na alma. Então ainda precisa ser trabalhado na graça de Deus para que quebre esse medo, esse bloqueio, na qual São João Paulo II estava interiormente num conflito interno, mas quando leu o livro entendeu, né? Que quando se voltamos para a Virgem Maria, se voltamos para Jesus automaticamente, né? Que quando você se prostra diante de uma imagem de Nossa Senhora, a glória vai mais para Jesus sacramentado. É automático, né? Então, esses são os devotos escrupulosos, aqueles que têm medo de ofender a Jesus e deixam Maria um pouco de lado. Não tem como. Não tem como ofender Jesus indo para Maria, não tem como, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Então, vamos lá, relembrando. A falsa devoção crítica. O segundo, os escrupulosos. O terceiro tipo de falsa devoção, os devotos exteriores. Quais são os devotos exteriores? Eles até rezam, até têm práticas, vão em procissões, romarias, até frequentam missas, mas é externo, não vem de dentro. Não vem de dentro, é uma coisa que vem da alma. É casca, é artificial. São gestos que a pessoa tem, mas como não vem de dentro, a pessoa não faz progresso espiritual. A pessoa não faz progresso espiritual. Então esses são os devotos exteriores, tá? Acho que foi claro já. Deu para compreender. Vamos lá para o quarto. Os devotos presunçosos. Quem são os devotos presunçosos? São aqueles que vão na igreja, que rezam, até tem uma devoção por Nossa Senhora, né? Até rezam um terço, mas não mudam de vida. Não mortificam a carne, não renunciam ao pecado, não buscam uma vida santa. Só que o presunçoso, além de ele não renunciar ao pecado, ele se esconde atrás de Nossa Senhora e diz, não, eu tenho devoção com Nossa Senhora, no fim da minha vida ela vai alcançar a misericórdia de Deus para mim. E ela continua naquela vida de pecado, ela não se converte, ela não observa os mandamentos, não luta para fazer a vontade de Deus e se esconde atrás da devoção, né? E dizendo que vai encontrar misericórdia no fim da vida sem precisar mudar de vida. Ela vai encontrar misericórdia no fim da vida sem precisar mudar de vida, né? Então esses são os presunçosos, enche a boca, não, a consciência nem pesa, né? A pessoa está lá, uma vida errada, torta, de pecado e não, né? E até tem uma prática espiritual às vezes, né? Esses são os presunçosos. O quinto tipo de falsa devoção, os devotos inconstantes. São aquele que entrega a sua vida para Nossa Senhora de princípio, que começa as práticas espirituais, que inicia um progresso espiritual, mas de repente do nada esfria. A tibieza, a frieza espiritual, a pessoa é inconstante, ela fica numa montanha russa, sobe e desce. Não tem constância, né? E daqui a pouco ela é fria. É desleixada nas orações, não tem perseverança, não tem constância, né? Isso é um tipo de falsa devoção também, né? Outro tipo de falsa devoção que São Luís Maria de Montfort vai esclarecer para nós
Os devotos hipócritas. Quem são os devotos hipócritas? A pessoa às vezes até usa uma camiseta de Nossa Senhora, terço, medalhinha. Não que isso não seja ruim, pelo amor de Deus, isso é muito bom. Mas os devotos hipócritas usam isso apenas para manter uma casca e vender uma imagem do que ele não é. Ele aparentar para as pessoas que ele é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Ele é diferente do presunçoso. O presunçoso diz, não, eu uso a medalha aqui, no fim da vida eu vou alcançar misericórdia. Não, o hipócrita tem a diferença. Ele até tem o terço, usa uma camiseta de Nossa Senhora, mas a intenção dele é vender uma imagem do que ele não é, para ele parecer uma pessoa de Deus para as pessoas. Ele está com o único intuito de vender uma imagem do que ele não é, para ser acolhido e amado pelas pessoas, né? Então esses são os devotos hipócritas, né? E vamos também agora para o 7º tipo de falsa devoção, que são os devotos interesseiros. Quem são os devotos interesseiros? São aqueles que só recorrem à Virgem Maria numa necessidade. A pessoa ela não tem prática espiritual nenhuma, vida espiritual nenhuma, né? Mas quando aperta, ela está precisando de uma necessidade temporal, está com uma doença na família, passando por desemprego, passando, enfim, por N motivos, está passando por grandes dificuldades na vida, ela recorre à Virgem Maria para pedir especificamente em cima daquele problema. A partir do que o problema se resolveu, pronto. Já não reza mais, não frequenta mais as missas. Era apenas para algo específico, os devotos interesseiros, né? Então esses são os 7 tipos de falsas devoções, né? E talvez você que está me ouvindo, talvez pode ser que você se encaixe numa dessas falsas devoções. E a graça de Deus, por meio de Nossa Senhora, está atingindo o teu coração para que eu e você possamos crescer juntos, né? Para que essas falsas devoções não apoderem-se do nosso coração, né? E para que a gente possa experimentar a verdadeira devoção, na qual São Luís Maria de Montfort vai ensinar logo em seguida, que eu vou começar a falar aqui. Claro, eu estou falando aqui para vocês de forma, assim, uma forma que não basta, né? Procure você ler cada vez mais o tratado, se aprofundar nas coisas espirituais. Nunca ache que está bom. São João da Cruz diz assim, que quem não progride, regride. Então eu e você possamos buscar sempre um crescimento espiritual. Porque senão nós vamos regredir e crescermos juntos, né, como irmãos. Então, partindo, como eu disse, para cinco características de uma verdadeira devoção. Primeiro, ela é interior. Ela brota do coração, né? Ela brota do coração. Ela vem de dentro, vem da alma. Não é externa, não é casca, não é exterior, tá? Então, primeiro, ela é interior. Prático, né? Segunda característica da devoção, né? Uma devoção verdadeira, ela é eterna. Eterna vem de ternura. Não é aquela coisa distante, ela lá em cima e eu aqui. Não, eu sou filho. Eu deixo ela fazer parte do meu cotidiano, né? Eu entrego o meu coração, o meu pensamento. Eu entrego como está o meu coração, né? Meus estresses, as contrariedades, quando eu estou fraco, quando eu estou passando por tentação, quando eu estou triste. E ela vai alcançar de Deus para o meu coração a paz, a força, o consolo. Né? Eu entro, né? A devoção ela é verdadeira por momento que eu tenho uma dependência. Né? Como eu disse, a primeira é interior. Essa interior me leva até essa dependência. Me leva a fazer de Nossa Senhora, né, essa relação filial. Né? Então essa é a segunda virtude, né, de uma verdadeira devoção. Repetindo, a primeira
ela é anterior, a segunda ela é eterna, né? A terceira, ela é santa. Ela é santa. Vai pensar que conforme eu for falando, vocês vão entender que ela é bem o contrário das falsas devoções, né? Ela é santa. Como assim santa, Gabriel? Naturalmente ela é interior. Essa interior brota aqui de dentro. Eu me levo numa dependência com Nossa Senhora. Mas quando eu começo a conviver com alguém, eu pego o jeito da pessoa. Você que está me ouvindo aqui, talvez você já falou em gíria, talvez você tenha um jeito de falar porque você conviveu com alguém e esse convívio estimulou talvez o seu jeito de falar, o teu comportamento. A mesma coisa na vida espiritual, eu começo a me conviver com Nossa Senhora, eu tenho uma relação terna com ela. Naturalmente, eu cresço espiritualmente, eu começo a ficar avesso ao pecado, né? Não só isso, as virtudes dela começam a brotar em mim. A pureza, a oração constante, né? A oração, a perseverança, enfim, começa a brotar a paciência heróica, né? Enfim, as virtudes dela começam a tomar conta de mim, porque eu começo a ter uma convivência, uma relação terna com ela que me leva a ir transformando o meu ser, né? Então, naturalmente, me leva a uma mudança de vida verdadeira, onde eu renuncio o pecado, eu fico avesso ao pecado, por isso que ela é santa, e naturalmente as virtudes dela começam a apoderar-se da minha alma na ação do Espírito Santo, né? Então, essa é a terceira. Quando uma devoção ela é verdadeira, ela começa a frutificar isso na alma da pessoa, né? Isso começa a crescer. A pessoa começa a ser uma pessoa obediente à voz de Deus, né? A pessoa cresce na vida espiritual, de dentro para fora, que gera um comportamento externo. Naturalmente, uma mudança interna gera comportamentos externos, né? Enfim, partindo agora para a quarta qualidade, né? A devoção ela é constante. Veja, essa relação com Nossa Senhora faz eu crescer espiritualmente. E ao crescer espiritualmente, eu persevero nas coisas de Deus. Eu não sou fogo de palha. Eu sou uma pessoa constante. Contrário às falsas devoções. Pode ver, não é externo, é interior, né? Ela não é inconstante, ela é constante, né? Eu tenho constância na minha vida espiritual, independente do que está acontecendo na minha vida. Pode ser que esteja passando por momentos bons, que a vida também tem coisas boas. As coisas estão dando certo na minha vida, eu permaneço constante. Mas quando as coisas também estão difíceis, eu permaneço na fé, né? Eu não fico oscilando como uma montanha-russa. Então essa é uma característica na alma de quem tem uma devoção verdadeira. Então essa é a devoção, né, constante, né? Então você tem uma perseverança, você mantém uma retidão na tua fé, independente do que você esteja passando, né? Aí a quinta característica de uma verdadeira devoção, ela é desinteressada, né? Ela é desinteressada. Claro, Maria Mãe, devemos pedir, né? Recorrer a ela nos nossos problemas temporais, pedir pelas nossas necessidades temporais, não há mal nisso. Devemos pedir, né? Você está passando por dificuldade, em qualquer área que seja da tua vida, peça para Nossa Senhora, que como em Caná da Galileia ela vai interceder. Mas a devoção desinteressada, independente de eu ser atendido ou não, eu estou buscando ela porque eu quero ficar perto da Virgem Maria. E eu estando perto dela, eu estando perto da lua, eu vou estar perto do sol, que é Jesus. Eu vou estar perto de Jesus.
Isso vai bastar na minha alma, porque eu estou buscando a presença da Virgem Maria na minha vida. Isso basta, isso me leva a Cristo, que preenche o vazio interior do meu coração e dá sentido à minha vida. Então eu busco por isso, né? Para estar na presença de Deus, não com interesse em algo, né? Repito, pode pedir, mas não é isso o principal, né? Isso, a verdadeira devoção passa por isso, né? Ela desmascara a verdadeira devoção, que só é quando busca por algo. Não. Nós não ficamos só com os olhos nas coisas temporais, né? Nós temos olhos nas coisas espirituais que são eternas, né? Então essas são, né, de forma resumida aqui, passando para você, ela é muito mais profunda e que isso seja um estímulo para você buscar crescer mais, buscar adquirir mais conhecimento. Então essas são as 5 virtudes da verdadeira devoção, que combatem as 7 falsas devoções que eu já narrei aqui, né? E São Luís Maria de Montfort, né, dentro do 3º capítulo, ele narra isso. Logo em seguida, ele começa a narrar, né, os nossos comportamentos comuns, né? E naturalmente, daí ele faz um resumo falando o quê? Que se a devoção ela for interna, eu vou ter gestos externos. Eu vou rezar o terço, eu vou me ajoelhar diante de Nossa Senhora, eu vou pedir as coisas, mas esse gesto externo é fruto de uma devoção interna. Aí sim, o externo não fica vazio, porque tem o principal que é interno, que essa é a mensagem principal que eu estou querendo aqui passar para você, que você possa compreender que a graça de Deus atinge o teu coração, tá? Logo em seguida, né? Já percorrendo para o fim do 3º capítulo, ele começa a fazer objeções, começa a falar de profecias, né? E começa a falar, né? Que esse livro caia na mão de pessoas com boas intenções que realmente buscam ser território de Deus. Que esse livro ele possa fazer a pessoa crescer na graça de Deus e crescer numa vida espiritual, que dê muitos frutos, né? E ao mesmo tempo ele fala que o demônio vai ter muita raiva dessa devoção, que ele vai fazer com que suma o livro. Ele vai ter ódio não só do livro, mas de quem pratica essa devoção, né? Então ele faz também essa profecia e no final ele conclui, né, que essa devoção não é para todos. Não é para todos. A graça de Deus que vai atingir a alma e encher a alma, e a pessoa vai perceber que essa devoção é para ela, né? E é onde a pessoa vai crescendo degrau a degrau, até onde é porque essa devoção ela vai te levando à perfeição, né? Essa devoção buscada de coração vai fazer você ter uma elevação espiritual, e aonde que é o principal, a Virgem Maria quer formar santos, a Virgem Maria quer moldar santos, e através dessa devoção ela vai moldando ela com o teu esposo, que é o Espírito Santo, formando-nos, nós que somos cristãos, né? Cristão vem do latim de outer Christi, então devemos ser um outro Cristo. E ela é um molde perfeito que modelou o homem-deus, e ela vai nos modelar para que sejamos um outro Cristo na terra, para a glória de Deus, né? Para a nossa salvação, também para a salvação dos outros, porque o testemunho arrasta multidões, né? Então espero ter colaborado aí com o 3º capítulo, que você continue buscando crescer, né, nessa devoção, e que a graça de Deus derrame no teu coração esse chamado, tá? Para que a devoção não seja escandalosa, para que a devoção não seja apenas uma modinha na tua vida, tá? Que vamos rezar então. Peço que você feche os seus olhos, ponha a mão no seu coração e que possamos pedir a Nossa Senhora que ela cuide de nós, que possamos entregar as nossas fraquezas. Talvez nós somos críticos, escrupulosos, interesseiros. Talvez nós temos uma devoção na qual achamos que é verdadeira e não é, é uma falsa devoção. Somos hipócritas.
né? Mas que ela nos acolha com amor, com carinho, e a graça de Deus atinja o nosso coração e arranque qualquer tipo de falsa devoção do nosso interior. E que a verdadeira devoção, que ela traga para o nosso coração essa verdadeira devoção que nos leve à santidade e à mortificação universal para a glória de Deus e para a nossa santificação e para a nossa salvação e para a salvação dos outros também, propagando essa devoção. Que ela nos proteja. Ela que é rainha do céu e da terra, que mande anjos a nos proteger. Cuida de nós, minha mãe. Cuida do nosso crescimento espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Intercede por nós, minha mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um beijo no coração. Salve Maria. E até o mês que vem com o 4º capítulo. Deus abençoe, viu? Salve